Então a gente tem uma demanda, e aí eu quero também dizer um pouco dessa história da igualdade, porque também um pouco também para ter um bate-bola e complexificar isso, assim, não é prova do Enem não, mas antônimos de igual. Fale aí. Diferente ou desigual. Pois é, olha que coisa engraçada, né? Então a gente, para uma palavra, a gente tem 2 antônimos. Isso não é à toa, né? Para quem é sociólogo, antropólogo, linguistas que estejam aqui, isso não é à toa. Porque, e diferente é diferente de desigual, concordam comigo? Bem diferente. Então, a gente não tem não há nenhum problema de construir uma perspectiva de igualdade da prova, respeitando diferenças. O problema é que nessa confusão, desigualdades se tornam diferenças e a ideia de construir especificidades, de perspectivas de diferenciação, gera o problema das cotas, do cara dizer que é isso, do cara dizer que é aquilo, porque nós não temos perspectiva de universalização, nós temos perspectiva de privilégio. A gente não opera precedência, a gente opera privilégio. E aí é o grande problema, um problema que gera sensibilidades jurídicas e que gera o teu discurso, que eu entendo perfeitamente, ô Matheus. Mas o problema é que se a gente também abrir mão de uma ideia de um mínimo de padrão de igualdade, onde as pessoas se submetam a esse padrão de igualdade, a gente está fortalecendo a ideia do privilégio. E quem é que tem a capacidade, a capacidade financeira e a gramática para saber operar o privilégio? São essas pessoas que têm a informação. E a gente entra no círculo vicioso da desigualdade, onde as pessoas utilizam a retórica do respeito à diferença para manter a desigualdade. Então essa é uma questão que eu estou fazendo um debate fraterno com você, porque acho que a gente não pode cair nesse canto da sereia, porque esse é o... Não estou falando da cota, eu estou falando da discussão da igualdade, de como que a gente respeita diferenças. Já não sou libertário. Não, eu estou só dizendo para ti assim, que essa é uma questão muito fina e complexa para discutir em tão pouco tempo. Eu estou só chamando que tem atenção, que tem um... Talvez eu não consiga... Eu já vi que esse com certeza será o primeiro de muitos papos que nós vamos realizar sobre esse tema. Porque eu acho que essa é uma questão que não está atravessando a discussão do Enem. Para mim esse é o grande debate da sociedade brasileira, onde o Enem é apenas o cenário, mais um cenário aonde ele se coloca. Mais um cenário aonde ele se coloca. Bom... E aí nesse cenário você tem inequidade, sensibilidades jurídicas avivadas a partir do Enem. Então é claro que, por exemplo, agora teve um rapaz em Belo Horizonte, uma juíza de uma vara civil de Belo Horizonte, não sei se vocês acompanharam, deu ganho de causa porque não saiu o resultado. O rapaz tem que se matricular até o dia 30, o resultado deles ficou em branco por um erro lá de computação. A juíza deu tá tranquilo, isso não tem problema com o conflito. Assim, o problema é outra questão. A gente tem um estardalhaço sobre o conflito. Ora, gente, conflito está aí. Temos que saber e ter capacidade de gerenciá-lo. Faz parte da vida. É que, de novo, a mentalidade colonial faz a gente achar que conflito sempre é ruim. Não, conflito não é ruim. Conflito não é à toa que nós temos um brocardo, né? O meu direito começa quando termina o do outro, né? Nossa, que mundo bonito, né? O meu direito termina quando começa. O problema é que várias vezes o meu direito está enroscado com o direito do outro. E a gente tem que ter capacidade na vida de gerenciar conflito. E é porque a gente não tem que um monte de problemas acontecem aí, problemas inclusive graves. Eu que trabalho com a questão penitenciária, vivo vendo a natureza de alguns conflitos que justamente não foram gerenciados, acabaram acarretando uma situação de outra ordem. Então a função inclusive das autoridades públicas, da mídia, da escola, da inteligência, essa é ter capacidade de, inclusive, entre outras coisas, que é inclusive uma competência que a escola não tem passado para os seus estudantes, é a capacidade de, primeiro, desnaturalizar a ideia de que conflito é ruim, e a primeira de dizer, vamos gerenciar o conflito. Alguns conflitos são gerenciáveis, outros não. E vão tocando o barco, porque senão vira essa loucura. Porque qualquer coisa nova, estou vendo o Sérgio Ricardo, que é um militante de direito ambiental, qualquer coisa nova do direito ambiental vai matar, vai isso, vai aquilo, morre não sei quem, é pescado, por quê? Porque a gente não tem. Então é bando de desordeiro
que antes era do PT, agora é do PSOL, é do PSTU, então, isso é uma loucura. A gente tem que começar a ter essa capacidade de lidar com o conflito de uma outra forma. De uma outra forma. Bom, para falando um pouco da questão jurídica também de uma forma geral, isso é uma outra coisa importante. Engraçado, nossa, eu não imaginava que eu ia fazer uma fala, minha fala mudou um pouco. Eu não imaginava que eu ia fazer uma fala de que acabou virando, que eu não quero ser interpretado também de defesa, vou cair de novo na esquizofrenia, né? Porque eu acho que o Enem tem um monte de problemas. Mas, por exemplo, quando os primeiros problemas os primeiros problemas que ocorreram da gráfica, eles são gravíssimos, né? Mas também revelam o que é a lógica de concurso no Brasil. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma gestão da OAB que me fez me reaproximar da advocacia, que a gestão anterior havia uma denúncia de um procurador do Rio de Janeiro de que as questões que ele fez para a prova vazaram, e tinha 11 filhos de desembargadores passando para juiz. Foi feita a denúncia, mudou a gestão. Foi feita a denúncia, não foi feito nada, mudou a gestão. Foi a primeira coisa que o Vadir Damus fez quando virou presidente, foi tocar isso, levar para o CNJ. E por um mistério da natureza, nunca mais nenhum filho de desembargador passou para juiz no Rio de Janeiro. Então a questão a gente chama, na advocacia, a piada é o quinto genético. Porque tem um quinto constitucional, quinto genético. Então o Enem revela um problema, o Jefferson, e aí falando da responsabilidade política aqui, que talvez a gente tenha que pensar, que houve uma luta enorme para uma conquista constitucional do acesso ao serviço público por concurso na Constituição de 88. Isso foi uma luta dos movimentos sociais. Uma luta democrática, uma luta que vinha nessa caminhada de construção de igualdades na sociedade brasileira. O que está acontecendo é que, de novo, a lógica dos privilégios e a lógica patrimonialista que a gente estava conversando criou uma forma ou de que só quem passa no concurso é a elite, que o Matheus fala que tem tempo para estudar, ou efetivamente é quem tem acesso a esquemas de equipamentos tecnológicos, ou de esquemas que nem é equipamento tecnológico, nas caras mesmo. Agora, o caso que eu falei dos juízes aqui foi muito emblemático, foi muito duro para nós, porque existe uma coisa, me corrijam aí os advogados, aí, os colegas que saibam mais direito administrativo do que eu, existe uma coisa chamada bem jurídico ser tutelado e precedência de bens jurídicos a serem tutelados. São princípios do direito administrativo e perspectivas da noção de Estado que são justificáveis na doutrina, mas num Estado como o nosso, no Estado brasileiro, que é um Estado violento, às vezes vira o argumento para aquela ideia de vamos jogar água fora, mas não joga o bebê junto. Por exemplo, o caso do juiz eu estou utilizando para cortar na carne do judiciário, porque seria fácil eu falar aqui da escola. Eu estou querendo só chamar a atenção que é um problema da sociedade brasileira. No caso dos juízes, um dos argumentos que foi utilizado é que se alguns deles saíssem, como eles já estavam nomeados e praticando atos judiciais, se estabeleceria o caos no Rio de Janeiro. Não teve provas cabais, mas mesmo se com os indícios fosse levado à frente, estaria estabelecido o caos, porque decisões judiciais passariam a ser nulas. E eles já estavam decidindo há muito tempo. Esse é o mesmo argumento que é utilizado para algumas situações do Enem, de que é uma prova de 4 milhões, de que deu gasto do erário público, de que os erros que aconteceram são erros isolados e que isso não pode fazer com que... E ao mesmo tempo você tem eu estou explicando a natureza do conflito e o problema para os colegas. Você tem uma parte da inteligência, dos movimentos acadêmicos, dos movimentos do campo da educação, que efetivamente dizem isso, assim como nós aqui estamos dizendo, que o Enem é uma conquista de processo. O problema é que o nosso Estado, que é violento, e a falta de transparência deixa a gente no desconforto de como que a gente reduz os danos, porque também tem a lógica da espetacularização e o nosso pouco preparo para lidar com o conflito, e a politização, que muitas vezes é extremada. Então,
se utiliza o argumento de que esse debate está ideologizado, querem só fazer lógica panfletária com isso. Então eu vou segurar aqui os dados, inclusive consegue dizer lá na justiça, justificar que é democrático, essa que é a questão, que é democrático segurar as informações, porque o debate está sendo mal conduzido, mal feito, porque não está tendo espaço analítico do diálogo, porque são os irresponsáveis que querem minar a política pública e fazer com que o governo gaste mais recurso para fazer uma prova para 4 milhões de pessoas. Então, esse debate, por isso que ganha muita importância a sua iniciativa, Jefferson. Porque talvez a forma da gente resolver o problema seja a gente mostrando a capacidade de articulação para dizer, opa, peraí, aqui tem parlamentares, tem a Ordem dos Advogados do Brasil, tem pessoas da mídia que são responsáveis, tem pessoas que estão produzindo um diálogo que cria o território para a gestão do conflito, da implantação de uma política pública dessa magnitude. Que não é uma política que tem que ser entendida como de governo, porque já que é uma demanda de grupos históricos e suprapartidários, de pessoas que estão vinculadas aos mais diversos partidos que discutem o campo da educação, isso tem que ser discutido de uma outra forma, e a gente tem que conseguir ser capaz de fazer a distinção entre o que é público e o que é governamental. Então, na minha opinião, é esse o debate que a gente está precisando fazer, e eu quero te parabenizar por isso. Eu acho que eu teria outras coisas para falar aqui, mas eu aguardo aí as perguntas dos colegas.